Ele vai dizer que Jesus chega naquela cidade, e quando ele chega na cidade, logo que ele entra em Galileia, diz a Bíblia que ele já tem um encontro com um endemoniado de Gadara. Diz a palavra do Senhor que Jesus, quando ele chega no local, a Bíblia vai me dizer, aleluia, se me dar a entender na primeira aplicação, que Jesus ele está vindo de encontro a um homem que ele está possesso de demônios. Eu sei que o texto vai me referir e vai me dizer que é esse homem que ao Jesus pisar na terra, é ele que vai ao encontro de Jesus. Mas na verdade, para quem, aleluia, observa o texto de modo espiritual, ele consegue ver, ele consegue enxergar que bem antes, quem está indo ao encontro deste homem é Jesus. A Bíblia vai me dar a entender e enxergar que Jesus, para ir a esse homem, para libertar esse homem, ele está sofrendo uma tempestade. Que Jesus, para ir ao encontro deste homem, a qual está possesso de demônios, a qual está possesso de legiões, ele está vivendo uma tempestade. Jesus, para ver a libertação de alguém, aleluia, que está possesso de demônios, ele está vivendo uma tempestade. Aí você se pergunta dentro de si: Senhor, por que eu estou vivendo tempestade? Por que eu estou vivendo provações? Por que eu estou vivendo ventos? Por que eu estou vivendo vendavais? Por que a minha vida está vivendo de mal a pior? Aí Jesus te faz lembrar. Lembra que você está indo ao encontro de alguém que precisa ser liberto, de alguém que precisa ser transformado. Quando você está dentro do barco é para ensinamento. Quando você está dentro da igreja é para ensinamento. Jesus queria te ensinar algo com a tempestade. Jesus queria te ensinar algo com, aleluia, um mar bravio. Mas ele queria te ensinar que logo após a tempestade, eu vejo muito pregador dizendo que a tempestade vai acalmar, que a tempestade vai parar, que a tempestade vai passar, que a tempestade vai aliviar, que as coisas vão melhorar, que as coisas vão, aleluia, entrar no eixo. Aí Jesus me faz viver, me faz enxergar, que ele diz o vento acalma, que ele diz o mar te aquieta, e ele vem para uma cidade e tem um encontro com o endemoniado de Gadara. É Jesus dizendo para mim e para você, aleluia, Jesus acalma a tempestade para amadurecimento, mas aleluia, o que vem ao seu encontro é muito pior do que tempestade. O que está na tua direção é muito pior do que mar bravio. O que está na tua direção é muito pior do que o vento que os discípulos estavam enfrentando. Glória a Deus. Então não pega essa palavra de emoção, que a tempestade está acalmando e vai ficar tudo bem. Andar com Jesus nunca ficou tudo bem. Glória a Deus. Andar com Jesus não tem calmaria. Andar com Jesus não tem esse processo de eu vou descansar na rede, eu vou descansar na cama porque agora vai ficar tudo bem. Não é assim. A Bíblia me dá a entender da passagem de Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos os períodos históricos que Jesus está, todos eles, seja em milagres, seja enfrentando demônios, seja curando, libertando, enfrentando o fariseu, sempre há uma movimentação ao contrário. Sempre há uma tempestade ao contrário, sempre há um vento ao contrário. E depois ele sair daquele lugar, ele já está enfrentando outra batalha logo mais na frente. A maioria de nós se perde, é porque nós entendemos que Jesus acalmou a tempestade, nós entendemos que Jesus acalmou o vento, agora podemos descansar. Agora podemos ficar tranquilos. A afronta já diminuiu, as palavras já diminuíram, os conflitos já diminuíram, os ventos já diminuíram, as tempestades já diminuíram, as provações já diminuíram, as lutas já diminuíram, então agora a gente pode descansar. Eu de vez em quando nós fazemos um negócio aqui na igreja que eu acho muito errado, mas não falo nada. Nós temos um negócio de fazer uma campanha como essa e falar assim, vamos descansar 3 dias. Para quem anda com Jesus, isso não existe. Para quem anda com Cristo, isso não existe. Férias é para quem é ímpio, férias é para quem anda solitário, férias é para quem trabalha em coisas convencionais da terra. Para as coisas de Deus não tem férias. A Bíblia diz que o seu descanso não está aqui na terra. A Bíblia diz que o seu descanso não está, o seu alívio nas coisas espirituais não está aqui.
A Bíblia diz que o seu descanso maior vai ser quando Ele te levar para a glória, te levar para o céu, te levar para a cidade santa, para a cidade celestial. Aí você vai ter descanso. Aí você vai poder dizer assim: eu estou precisando de um tempo, Senhor. Eu estou precisando descansar. Agora que ele acalmou o vento dele, vou fazer que nem Jesus, vou deitar lá na proa do barco. Vou descansar. Não. Jesus não quer que você tome uma decisão de parar. Jesus está te dando um ensinamento que tem momentos que você precisa sair de dentro do barco. O endemoniado não está dentro do barco, o endemoniado está fora do barco. Glória a Deus. Jesus está te dando um ensinamento que você tem que aprender que o barco é a igreja. É a igreja que te prepara com o vento. É a igreja que te prepara com tempestade. É a igreja que te prepara com a palavra, que te prepara com Jesus, que te dá ensinamento com as autoridades de Jesus. Mas vai chegar um momento que ele vai falar assim: ó, discípulo, chegou a hora de você descer do barco. Chegou a hora de você sair para as ruas. Chegou a hora de você enfrentar o endemoniado de Gadara. Chegou a hora de você ter um encontro com uma pessoa extremamente terrível, que atormenta aquela cidade, que atormenta aquele povo. A aplicação que eu dou para você é que para você haver a libertação daquele cachaceiro que mora na sua casa, antes você vai ver tempestade. Que para você ver a libertação daquele filho rebelde, que não quer compromisso com a palavra, antes você vai passar por tempestade. Que para você ver a libertação dos seus parentes que estão distantes da presença do Senhor, que não quer compromisso com a palavra, primeiro você vai ver tempestade. Que para você ver a libertação da sua vida espiritual, como está em Jó, que o diabo amarra os pés e a prosperidade não entra na sua casa, para tu ver a libertação dos seus negócios, da sua casa, da sua família, primeiro você vive tempestade. Glória a Deus. Aleluia. Antes de você viver alguma coisa, para você contemplar a libertação do que você está pedindo, primeiro você vai ver ventos. Primeiro você vai ter problemas. Primeiro você vai ter tempestade. Primeiro você vai ter luta. O nosso problema é o falso evangelho. O nosso problema é o falso evangelho, que vai ficar tudo bem, irmãos. Vem para a igreja que está tudo bem. Lá no mundo é que não está mesmo. Mas aqui o negócio vai piorar. Com Jesus. Glória a Deus. Tem a vitória. Mas as guerras aumentam muito mais. As lutas aumentam muito mais. As provas aumentam muito mais. A minha irmã me ligou ontem para abrir um parênteses aqui dele. Ela falou assim: mano, desde o dia que eu resolvi ser crente em casa, rapaz, eu tô leve, hein? Não tem mais perseguição, ninguém me aborrece, ninguém fala mais mal de mim, não tem mais luta, eu estou vivendo uma vida leve. Eu olhei para ela assim, uma mulher doutrinária, assembleiana, vivendo os princípios da palavra, cheio de coisas que Deus não ensinou para ela. Agora está andando balada, está indo para as praças, está andando na roda dos carnecedores, está sentando com quem não deve. Eu entendi, falei: olha só, crente que não quer viver tempestade, desvia com o mundo. Crente que acha que a igreja é muito provativa para ele, eu vou ser crente em casa, vai desviar dele. Você sabe o que é o problema desse povo? É que eles desviam dentro de casa e falam que são crentes dentro de casa. Eles falam assim: não, irmão, eu não, eu sou crente em Jesus. O católico deve dizer que ele é crente em Jesus. Tem Jesus no coração. O satanista deve dizer que ele tem Jesus no coração dele. O macumbeiro deve dizer que ele tem Jesus no coração dele. Aliás, eles pregam Jesus. Quem já foi no terreiro de Umbanda sabe disso. Quando você chega lá, eles abrem o livro, abrem a palavra e expressam a palavra para você. Eles temem o nome do Senhor. E tudo que eles fazem, alguns até fazem em nome de Jesus. Irmãos, não tem como dizer que é crente, não tem como dizer que é cristão, que vive a palavra de Deus, fugindo dos processos espirituais da casa do Senhor. Eu não quero viver luta. Eu não quero viver prova, o Senhor não dá força. Eu não quero passar ventos, meu Deus. Jesus em nenhum minuto teve regalia.
Eu não quero ser perseguido. Jesus foi perseguido do começo ao fim. Para não citar os pecadores da Bíblia, Paulo. Para não citar os pecadores da Bíblia, que são pecadores como eu. Aleluias, Moisés. Para não citar Josué. Para não citar, aleluias, para não citar Abraão. Para não citar, aleluias, Noé. Para não citar Adão. Para não citar Eva. Para não citar outras pessoas. Eu estou citando Jesus Cristo. Ele nunca teve momentos de rebeldia. Como que nós queremos congregar em uma igreja e não viver vemos? Como se nós queremos congregar, viver com Jesus e está tudo bem? Irmãos, em nem um minuto quem anda com Jesus vai viver uma vida de calmaria. Não vai. Essa semana dessa campanha teve uns 3 homens que chegou ali com uma afronta e eu olhava para eles assim e falava: ô Jesus, faça a sua vontade, é campanha. Quem anda com Jesus, irmãos, é perseguido. Quem anda com Jesus tem palavras 24 horas para te magoar. Quem anda com Jesus sofre ventos todos os dias. Ele faz um negócio hoje, amanhã o trem está querendo dar errado. É demônios tentando contra a sua vida. Quem anda com Jesus tem ventos, tem tempestade em todos os momentos tentando te atingir. Mas você acha que você quer ver que interessante? Quem anda com Jesus tem autoridade. Quem anda com Jesus pode acalmar os ventos. Quem anda com Jesus pode acalmar as tempestades. Mas isso não quer dizer que não tem. O problema é ficar no versículo que ele acalma a tempestade e acalma o vento. Jesus acalma a tempestade. Jesus pregou e eu entrei no manto, chorei, eu pulei, porque ele disse que acalma a tempestade, acalma mesmo. Mas deixar de ensinar para você que independente se ela acalma ou não acalma, tem tempestade na vida do cristão. Glória a Deus. Tem provação. E não tem como pular. Isso é ensinamento. Essa tempestade não é do inimigo, essa tempestade é de Jesus. Esse vento que você está sofrendo não é do inimigo, é Jesus que está te dando ensinamento. Glória a Deus. É Jesus que está te preparando para enfrentar o demoniado de Gadara. É Jesus que está te dando sabedoria para enfrentar o inimigo que te afronta, para enfrentar o inimigo que te aborrece, para enfrentar o inimigo que te, aleluias, persegue. Aleluias. Se você olhar no capítulo de número 27, quando Jesus pisou na terra e foi ao encontro dele, o encontro do endemoniado, naquela cidade, aleluias, fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas e nem vivia em casa. Vamos lá. Você pode observar no contexto dessa palavra que a Bíblia diz que aquele homem, ele estava há muito tempo aterrorizando aquela cidade. Há muito tempo ele provocava terror com legiões de demônios. Há muito tempo ele trazia, aleluias, confusões no ambiente a qual ele vivia, a qual ele se manifestava. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele vem para Genezaré, e quando ele chega em Genezaré, encontro do homem, diz a Bíblia que o homem, ao ver Jesus, vai ao encontro dele. Por isso que eu falei para vocês aqui, que não é o endemoniado que está indo até Jesus. Jesus não estava lá. É Jesus que está indo ao encontro do endemoniado. Quando Jesus chega na cidade, aleluias, que ele se prostra, a Bíblia já me dá mais um parênteses. Se o endemoniado não vem até Jesus, Jesus vai até o endemoniado. Se a pessoa não liberta quer vir até Jesus, Jesus vai até o não liberto. Se o cachaceiro não quer vir até Jesus, Jesus vai até o cachaceiro. Se o drogado não vem até Jesus, Jesus vai até o drogado. Se o viciado não vem até Jesus, Jesus vai até o viciado. Se a prostituta não vem até Jesus, Jesus vai até a prostituta. Se o beberrão não vem até Jesus, Jesus vai até o beberrão. Sabe o que Jesus está dizendo nesse texto? Tem muita gente, aleluias, que está aprisionado pelas garras do diabo, que não consegue vir para a casa. Que casa? A casa de Jesus, a casa que habita o Espírito Santo, a casa que habita Deus. Então ele tem que ser feito. Jesus vai até a casa dele. Glória a Deus.
Por que demônio habita em certo tipo de casa? Capítulo 27 ainda. Ele vivia sem roupa, ele vivia maltrapilho, ele vivia jogado e ele não habitava em casa A palavra casa. O demônio só habita em algumas casas, porque casa que é selada pelo sangue de Jesus, diabo não habita. Ele só habita em algumas casas, e casa eu estou falando disso aqui, é porque não é selada pelo sangue de Jesus. É porque não é selada pela presença do Cordeiro. É porque não é selada com o sangue de Jesus. É porque não é selada com a palavra de Jesus. É porque não é selada com o conhecimento de Jesus. É porque não é selada com a verdade de Jesus. E casa, Emílio, que não tem Jesus, quem habita é o diabo. A palavra diabo aqui não está na tradução, está demônios. Quem habita são os demônios. Casa que está livre, meu querido, casa que não recebe o selo de Cristo, o selo de Jesus, quem vai habitar dentro dela são espíritos demoníacos, que se andam em sua vida, que se andam em seus corações, que fazem destruições em suas famílias, que fazem destruições em suas casas. Por quê? Porque casa que não tem Jesus, quem vai habitar é os demônios. Quem vai habitar é os diabos. A Bíblia diz que essa mesma legião, aleluias, esse mesmo demônio que habitava na casa deste homem, aleluias, ele reconhece Jesus. Diz a Bíblia que quando ele viu Jesus, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse em alta voz: o que queres comigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Vamos para o texto da tempestade. A Bíblia diz que lá no texto da tempestade vai dizer assim, ó, versículo de número 25: quem é este que até os ventos, aleluias, o obedece? É uma pena dele saber que os demônios reconhecem Jesus e os discípulos não o reconhecem. Os demônios, ao ver Jesus, a Bíblia vai dizer que eles se prostraram diante de Jesus e disseram para Jesus: o que queres comigo, Jesus? Reconhece Jesus. Filho do Deus Altíssimo, reconhece a autoridade que está em Jesus. Só que os discípulos diante da tempestade, os evangélicos diante da tempestade, os crentes diante dos ventos, diante das provas, não reconhecem o Deus que acalma vento e o Deus que acalma a tempestade. Glória a Deus. O endemoniado, um cara cheio de capeta, cheio de diabo na vida dele, ele vê Jesus e reconhece Jesus como uma santidade. Ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Os discípulos que andam com Jesus não conseguem reconhecê-lo diante das suas provações. Quem é você diante das suas tempestades? Quem está sendo você diante dos ventos? Quem está sendo você diante das dificuldades que você está enfrentando? Quem está sendo você diante das lutas que você está passando? As portas trancou, quem é você? A enfermidade chegou, quem é você? As ondas aumentaram, quem é você? Os ventos aumentaram, quem é você? Eu sou discípulo, você reconhece quem está contigo? Você sabe quem está contigo no bar, quem está na proa do bar? Você sabe quem está habitando na sua casa, quem mora com você? Ou você diz a boca para fora: é Jesus. Quando o vento vem, você começa: eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que acontece comigo. Aleluia, esses ventos não saem da minha casa, essas provas não saem da minha casa. Aleluia, Jesus tem misericórdia de nós. Jesus tem estar veio aqui, Jesus. O barco vai virar, a coisa está veia, as ondas estão bravias contra nós, o mar está bravio, o vento está bravio. Você murmura mais do que reconhece quem está com você. Eu estou pregando aqui a Bíblia, não vem direto não.
Glória. Nosso problema é dizer que anda com Jesus, mas não reconhece Jesus. Nosso problema é dizer que andamos com Jesus, mas não conhece nem reconhecer Ele como Senhor da sua vida. Pastor, como é que eu reconheço Jesus como Senhor? Aceitando as suas vontades. Se a vontade de Deus é tempestade, passe a tempestade. Se a vontade de Deus é bonança, viva a bonança. Se a vontade de Deus é luta, viva a luta. Se a vontade de Deus, aleluia, é que você caminhe em terras férteis, viva terras férteis. Mas se a vontade dele é que você caminhe em terra seca, caminhe em terra seca. Não questione. O Deus que está com você diante da tempestade tem um nome, se chama Jesus. Ele é filho do Deus Altíssimo. A Bíblia vai dizer que a legião reconhece Ele, e eu vou mais além. Você até pode não saber quem é Jesus, você pode até não reconhecer quem é Jesus, mas os demônios o reconhecem e o temem. Os demônios reconhecem o Filho de Deus e principalmente o temem, tem temor por Ele. Os demônios conhecem a palavra, o demônio. E é uma vergonha para um crente que tem mais de 10 anos de igreja e não conhece a palavra. É uma tristeza saber que um crente tem 20 anos de congregação, 30 anos de congregação e não tem relacionamento com a palavra. Meu irmão, os demônios, as legiões de demônios reconhecem a palavra. A Bíblia diz que Jesus foi ser tentado no monte. Ele diz: quando assim daqui, o Senhor dará ordens. Isso é tudo Bíblia que o diabo está dizendo para ele. O Senhor dará ordens aos anjos para que te salve. É Bíblia. Jesus diz para ele, Bíblia também, não, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. É uma vergonha para nós cristãos que não conhecemos a palavra, que não queremos ter intimidade com a palavra, e o nosso adversário, a legiões de demônio, reconhece Jesus como Salvador, reconhece Jesus como Filho de Deus, reconhece Jesus, o teme, se prostra diante dele, e nós não reconhecemos, nós não confiamos em sua palavra. Eu sei que tem um monte de gente morrendo por dentro, pastor, eu confio. Agora está ficando bem, né? Na hora da prova não confiava, não. Estava desistindo, estava parando, na hora da prova ninguém confia. Estou falando de vocês, não é de mim mesmo. Na hora da prova está todo mundo dizendo: Senhor, esse vento está demais, eu não suporto, dá para outro. Esqueceu até quem estava no lado. Não é assim? Mas o endemoniado não. O endemoniado é preso por correntes. O endemoniado vivia em lugares solitários, em desertos. Só que a Bíblia vai dizer, queridos, que ele, aleluia, ele prostrava diante de Jesus, reconhecia Jesus como Filho de Deus, e principalmente ele conhece a palavra de Deus. Sabe por que eu estou mostrando as qualidades do diabo aqui? Parece que agora ele está tendo qualidade. Tudo aquilo que era para nós que serve a Jesus fazer, nós não fazemos, ele faz. Tudo aquilo que era para mim e para você ter como reverência diante de Cristo, a minha Bíblia está dizendo que o diabo faz. E faz com excelência. Faz com respeito. Faz com temor. Não só prostrando, mas reconhecendo. Não só ajoelhando diante dele, mas reconhecendo Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O diabo vai dizer para ele: Jesus, Filho de Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormente. Por que o diabo está pedindo para que Jesus não atormente ele? Porque ele sabe, conhece a palavra, acabei de dizer. Ele sabe que Jesus veio para isso, para desfazer todas as astúcias, ciladas do diabo. Ele conhece a palavra. Quando Jesus chega perto dele, chega no local, ele vai de encontro a Jesus e ele diz: Jesus, Filho de Deus Altíssimo, rogo que não me atormente.
mente. Ele está dizendo assim: esse camarada tem autoridade. Esse camarada é filho de Deus. Esse camarada tem palavra, e a autoridade dele é maior do que a minha. Até hoje eu vi esse terror nessa vida e nessa cidade, mas a autoridade dele é muito maior do que a minha. Eu já vou rogar a ele misericórdia, porque eu sei, tem muito crente que não sabe disso, mas eu sei que se eles pedirem misericórdia por causa de mim, ele protege. Se eles pedirem misericórdia por causa do ser humano, ele protege. Se eles pedirem misericórdia por causa dos seus pecados, ele se protege. Mas se pedir misericórdia quando é ele que está tratando e ele não tiver misericórdia, meu filho, não tem para quem recorrer. O diabo reconhece o tamanho da autoridade de Jesus, que ele chega. Jesus, filho do Deus Altíssimo, tenha-lhes, rogo que tenha, aleluia, que não me atormente. Aleluias. Porque Jesus havia ordenado aos espíritos imundos: sai daquele homem. Aleluias. Muitas das vezes, aleluias, apoderamos dele, mesmo com os pés e mãos acorrentadas, entregues aos cuidados de guardas. Quebrava as correntes, levando por demônios a lugares solitários. Vamos lá. A casa que é selada por Jesus não entra o demônio. Você pode não saber quem é Jesus, mas o demônio sabe quem é Jesus. Você pode não ler a palavra, mas o diabo conhece a palavra. Você pode não gostar de escola bíblica, eu acho que ele frequenta escola bíblica, ele conhece a palavra, ele tem entendimento. Vai ficar aí ao derredor, ouvir os professores ensinarem a palavra, está aprendendo. Para que toda vez que um cristão vem nele, ele tem um monte de resposta para ele. Um monte de palavras para ele. Toda vez que um cristão que não gosta de conhecer a palavra vai até ele tem um monte de palavras para engolir o cristão que não gosta de conhecimento. E quando, aleluias, esse homem agora, aleluias, ele está acorrentado por homens e guardado por guardas, a palavra vai me dar esta expressão: os demônios, aleluias, os demônios conhecem a Bíblia. Jesus, aleluias, Jesus veio para desfazer as astúcias ciladas do diabo, e por isso o diabo o reconhece. Não adianta tentar com armas terrenas, com coisas espirituais. A Bíblia diz que eles acorrentavam esse homem. A Bíblia diz que eles só pressionavam esse homem. A Bíblia diz que eles amarravam esse homem e as correntes não suportavam. Olha para cá. Não adianta você lutar contra o marido cachaceiro com armas terrenas, não resolve. Não adianta você lutar contra o marido adúltero com armas terrenas, não resolve. Não adianta você lutar contra as dificuldades financeiras que vêm pelo deserto do diabo com armas terrenas, não resolve. Não adianta você lutar com armas terrenas, com o seu problema psicológico, do seu nervosismo, da sua dificuldade de ter temperança, paz, amor, mansidão, não resolve. Não é psicólogo, não é remedinho para dormir. Eu vou falar tudo que Jesus está mandando aqui nessa palavra. Não é, aleluia, não é medicina, não é médico. Armas terrenas não resolve o seu problema. Armas terrenas não vai funcionar, aleluias, naquilo que a legião está provocando na sua vida. Naquilo que a legião está provocando em sua casa. Naquilo que a legião está provocando em sua família. Armas terrenas não resolve. Não adianta chamar a polícia, não adianta chamar, aleluias, o marido, não adianta chamar o amigo, ele é rebelde, vamos amarrar, vamos prender, vamos tirar o celular, vamos tirar o Facebook, vamos fazer alguma coisa para resolver. Armas terrenas não resolve. Para guerrear contra as astúcias ciladas do diabo, Davi citou aqui que tinha alguém aqui precisando. Precisa das armaduras de Deus. Capacete, couraça, a espada, o sapato de fogo, aleluias, o escudo da fé, principalmente a vigilância. Para lutar contra as astúcias ciladas do diabo, você precisa estar equipado com ferramentas,
principalmente com o capacete da salvação. Porque você está pensando que o diabo quer atingir o seu físico? Ele já percebeu que você domina o físico. Olha o jeito que vocês são bem doutrinados. Olha a maneira que vocês vêm para o culto. Olha a maneira que os obreiros estão aqui em cima. São bem doutrinados. Ele falou assim: o que eu preciso arrancar desses crentes é o capacete deles. O Demi ensinou aqui que o capacete tem fone de ouvido e microfone. Fone de ouvido porque quem usa o capacete está conectado a ouvir algo lá de cima. E microfone porque você só fala com quem é lá de cima também. Você não fala com quem é de baixo. O interessante é que sem capacete você não vai ouvir quem é lá de cima. Você vai ouvir quem é aqui de baixo. E ouvindo quem é aqui de baixo, meu querido, o demônio vai fazer frustramento no seu pensamento. Olha para cá e escuta. Eu não estou falando do profeta que foi usado por Deus para falar contigo. Eu não estou falando de palavra. Eu estou falando que o diabo sabe aonde te atingir. Ele conhece as suas fraquezas. Inventaram uma palavra chamada depressão. Eu vou encerrar. Não vai dar tempo de terminar. Inventaram uma palavra chamada depressão. E constituíram no estatuto da medicina doença. Eu tive um processo com a minha esposa e não tenho medo de pregar isso aqui não. Inventaram uma palavra chamada depressão por falta de capacete da salvação. A depressão ela não vem porque você fica em silêncio. A depressão ela não vem porque você não ouviu nada. A depressão vem porque você escutou algo, se alimentou de algo, se encheu de algo, guardou algo, principalmente do seu passado. Se você está se alimentando do capacete e o seu vínculo espiritual não é com a terra, é com o alto, não tem espaço para a legião te levar para lugares desertos. Glória a Deus. A legião pega você e leva você para dentro do seu quarto. Aí ele faz com você bem assim, ó. O que fazia com o gadareno? A Bíblia diz, Demi, que a legião pegava o gadareno e levava para os desertos. E algumas traduções para lugares solitários. A depressão pega você e fala assim: eu não quero ver meus filhos, eu não quero ver meu esposo, eu não quero ir para a igreja, eu não quero sair na rua, eu não quero ir no mercado, eu não quero ir em lugar nenhum. A depressão pega você e começa a te mutilar. Você está feio, você está gordo, você está não sei o quê. A depressão começa a te mutilar por dentro. Isso é legião. A legião está soprando no seu ouvido: desiste. A legião está dizendo no seu ouvido: você é incapaz. A legião está dizendo no seu ouvido: você não merece. A legião está dizendo no seu ouvido: se mata. A legião está dizendo no seu ouvido: ninguém gosta de você. A legião está dizendo no seu ouvido: fica solitária. Você viu, você chegou perto dela, não tirou nem o pai do Senhor, fica em casa. A legião está dizendo no seu ouvido: ninguém gosta de você. Você viu, você entrou na igreja e saiu, ninguém te deu a paz do Senhor. Fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica solitária, fica solitária. Ninguém gosta de você. A legião te coloca em lugares desertos. E pega isso aqui. Não adianta lutar com armas da terra como aquilo que é espiritual. Você vai tentar usar ferramentas terrenas, não vai resolver. Você vai tentar usar, irmãos, de vez em quando Deus permite, vou abrir um parênteses aqui, Deus permite você procurar o psicólogo, Deus permite você tomar aquele monte de medicamento que você toma, Deus permite. Só que você sabe por que Ele permite tudo isso? É porque a sua fé não alcança mais a palavra dele. A sua fé não alcança mais quando Ele diz assim, ó: vento, quieta-te. Mar, acalma-te. Calmou. Aí Ele precisa fazer assim: eu vou precisar trabalhar esse ser humano. Eu preciso apanhar ele lá na medicina. Vou precisar de sentado junto com o psicólogo. Eu vou precisar que ele tome remédio. Para quê? Para no final alguém vir dizer para ele assim: você está curado. Essa doença não te atinge mais. Aí agora a fé dele está controlada. Ele: eu estou curado e está curado. Você entendeu? Jesus permite algumas situações. É porque o Espírito está colocando integridade em nosso coração. Tem espírito que não vai se manifestar, querido. Eu sei que não. Tem espírito que não vai aparecer na face da pessoa dizendo assim, ó: eu sou um demônio. Não vai. Ele não vai. Mas ele está trabalhando na vida de pessoas. O texto aqui está me dizendo que o Espírito levava o gadareno, aleluia, para desertos.
E quando ele levava o gadareno para o deserto, para o lugar solitário, aquele homem, ele se sentia como um nada, como um lixo, como se tudo se voltasse contra ele, como se todo o mal se voltasse contra ele. Olha para cá, preciso que você entenda isso. E saia daqui crendo, irmãos. Estou pregando palavra. Se quiser ficar com essa lorota dos médicos aí, fica, ainda fica com a Bíblia. Vista o capacete da salvação na sua cabeça, vai. Para de ficar ouvindo gente negativa todo dia, negativando o que é seu. Para de ficar ouvindo todo dia gente dizendo que você está feia, você é a mulher mais bonita desse mundo, você é o homem mais bonito desse mundo. A Bíblia diz que você é a imagem e semelhança de Deus. Para de todo dia olhar para o espelho e uma voz vir no seu ouvido e começar: eu vou falar. Está ouvindo vozes para não ouvir a palavra. Vem para a igreja, não consegue guardar uma palavra, mas vai para dentro de casa, ouve um monte de vozes dizendo se mata, dizendo se perde, dizendo desiste, dizendo você não presta, dizendo você não merece, dizendo para. E chega lá e se amoa. Levanta a sua cabeça, porque Jesus está dizendo para ti hoje: eu estou acalmando o vento, eu estou acalmando tempestade, eu estou te dando maturidade de cura, de libertação. Eu estava conversando com um amigo psicólogo, pastor, e falou assim: pastor, eu aprendi na psicologia. Você sabe por que muitos depressivos não se libertam? Porque a família fica bajulando ele com as suas mentiras. Ele chega e ele fica se lastimando. De vez da família dizer a verdade, a família continua alimentando ele com aquilo. Uma pessoa depressiva, ele em todo momento ele fica assim, ó: eu não gostei, eu não posso, eu não sei, eu não aguento, eu não sei o que. Uma pessoa depressiva é todo momento lastimando alguma coisa. Aí a pessoa chega e fica: é verdade, não deveria ter feito isso contigo, você passou por isso. Falta de capacete. Porque quando você cria um capacete da salvação na sua mente, a primeira coisa que você aprende: andar com Jesus você tem deserto, andar com Jesus você tem ventos, andar com Jesus você tem tempestade. Andar com Jesus é um amadurecimento espiritual de suportar as provações e as lutas que vêm contra a sua casa e a sua família. Sabe por que Jesus está mandando eu pregar essas palavras desse modo? Porque senão amanhã você vai estar em depressão, dizendo que está ouvindo vozes. E eu sei que você ouve mesmo, tenho certeza que você ouve. Você vai dizer que tem alguma coisa te perseguindo dentro de casa, vultos, tem algo mandando você se matar. E eu preciso dizer uma verdade, porque o que liberta não é historinha da carochinha, o que liberta é palavra, é verdade. Não adianta vir no culto, ouvir a palavra, para chegar em casa, ouvir a voz que o inimigo te fala. Não adianta vir no culto e Jesus está dizendo: sai dele! E você chegar em casa, alguém está dizendo no seu ouvido: deixa eu entrar de volta, a casa é minha. E você fala: entra, a casa é sua. A pessoa precisa alcançar uma libertação com o capacete da salvação. Eu não estou dizendo que você não deve procurar um médico, eu estou dizendo que você tem um médico dos médicos na sua vida. Glória a Deus. Eu estou dizendo que você tem o Senhor dos senhores na sua vida. E se você não aprender a exercitar a sua fé, você vai viver a vida toda remoendo o mesmo assunto que você não conseguiu se libertar, porque Jesus não consegue alcançar a sua mente. Jesus não consegue colocar um capacete da salvação em você. Jesus está dizendo: eu coloco um capacete para neutralizar os seus ouvidos. Eu coloco um capacete para neutralizar a sua boca. Eu coloco um capacete para que essas coisas não te atormentem mais. É para que esse mal não te atormente mais. Então não lute com armas terrenas, com aquilo que é espiritual, que você não vence, que você não consegue. Você pode perguntar para qualquer pessoa depressiva que passou depressão. Ele vai dizer assim: eu tomei remédio por muito tempo.
Mas você pergunta assim, irmão, mas foi o remédio que te curou? Não, no culto que eu vim aquele dia, o irmão fulano falou bem assim para mim, ó, você está curado. E desde aquele dia eu nunca mais senti. Foi o remédio que curou? Foi Jesus. Então eu quero exercitar a sua fé bem antes do remédio. Eu quero exercitar a sua fé bem antes do medicamento. Eu quero exercitar a sua fé bem antes de você ter que sentar na frente do psicólogo e se ajoelhar diante do Deus Altíssimo. Eu quero exercitar a sua fé para você lutar contra isso com armas espirituais e não com armas terrenas. Eu quero exercitar a sua fé para você aprender a dobrar o joelho no pé da sua cama e falar: Jesus, há um demônio que me atormenta, há um espírito que me atormenta, há uma voz que me atormenta, há uma força espiritual que me atormenta. Jesus, há um vento em minha casa, há uma tempestade em minha casa. Me socorre, Jesus. E possa ser que se Ele dizer, Ele vai dizer: vento, quieta. Mar, vento, acalma-te. Vento, bate, aquieta-te. Glória a Deus. Jesus está mandando exercitar a sua fé antes de você precisar de tudo isso. Tem 8 mulheres aqui dentro, irmãos. 8 mulheres. Que vocês estão com um problema sério de início de depressão. Eles disseram para vocês que é ansiedade, depressão mesmo. E vocês estão procurando armas terrenas. Enquanto Jesus está querendo que vocês exercitem a fé de vocês. Enquanto que Jesus está falando assim: eu quero muito mais do que vocês reclamando da vida. Eu quero vocês terem uma vida de relacionamento comigo. O que vai preencher a falta do pai que não te amou, eu vou falar. O que vai preencher a falta do pai que não te amou é a presença do pai que te ama. Glória a Deus. O que vai preencher a falta da mãe que não te ama é a presença do pai que te ama. O que vai preencher a falta de quem te magoou e não pediu perdão é o perdão que Jesus te concede. O que vai preencher a falta, aleluias, de você estar desesperado por falta de condições financeiras é a promessa que o Pai tem te feito. Nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu vou para o Pai vos preparar lugar, e quando eu vos preparar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. O que vai preencher a falta na sua vida é a palavra, é a presença de Deus. Veio um rapaz aqui para me encerrar, da Ágape. A família gastou 16 mil com um psicólogo. E eu sei que Deus me ensinou muito com aquela depressão da minha esposa. Ele chegou aqui e falou assim: pastor, eu não sei mais o que procurar. Eu não sei mais o que fazer. Acabou, pastor. Já gastei o dinheiro que nós tínhamos. Esse moleque não transforma, esse moleque não se liberta. Falei: fala pra mim, cara, o que tem nesse menino? Falou. Ouvi o menino, ouvi a mãe. Passaram um dia, retornaram aqui de novo. O pai sentou bem nesse canto andar do seguinte, sentou num lado, o menino do outro, a mãe do outro. Eu olhei pro pai e falei bem assim: o dia que você se consertar, o dia que você mudar a maneira que você está agindo, esse menino se liberta. Ele falou: não estou entendendo, esse menino só está em depressão porque a falta de motivação que ele ouve vem da sua boca. A falta de motivação que ele ouve vem de você. Eu falei: muda as suas atitudes, muda o seu jeito de falar, muda o seu jeito de agir com ele, para de gastar dinheiro com o médico. Falei umas verdades, eu não vou falar tudo aqui porque é coisa pessoal. Falei umas verdades para ele bem falar. Ele saiu. Ele sumiu mais ou menos uns 30 dias. Esse homem teve aqui esses dias, irmão. Eu passei ali. Se vocês quiserem saber desse testemunho, pode passar, eu vou dar o endereço. É um menino que faz chave lá do lado do escritório do Zé. Se o Zé tiver lá ainda, no Gordinho. Esse menino hoje ele é um empresário de uma empresa. Na época ele não conseguia nem trabalhar. Hoje ele voltou a tocar na igreja dele. Eu topei ele falou: pastor, eu estou curado, eu estou liberto. O pai dele me topou aqui: pastor, o meu menino só se libertou, e eu só me libertei pelas verdades que você falou para o meu menino e falou para mim. Você falou para o meu menino parar de ouvir a voz do diabo e ouvir a palavra de Deus.
Aquele dia meu menino saiu de lá irritado com o Senhor. Irritado, pastor. Irritado. Ele chegou em casa bravo. Mas depois ele se libertou. E hoje ele é grato pela vida do Senhor, pela verdade que o Senhor falou na vida dele. Glória a Deus. Esse jovem hoje é liberto. O pai tem gratidão. Você sabe qual é o problema? Estou dizendo para você sair aborrecendo quem tem depressão. Não vou encerrar. O seu problema é quando alguém chega perto de você, endemoniado, possesso de inimigo, e você fica dizendo para a pessoa, bajulando a pessoa. Bajula não. Bajula não. Não fala de uma forma que ofenda, mas também não bajula. Diga para aquela pessoa que ela está necessitada de Jesus no coração. Diga para aquela pessoa que ela está necessitada de Deus na vida. Diga para essa pessoa que ele está necessitada da presença do Senhor, que armas terrenas não resolvem o problema. Que o que resolve é armas espirituais. Eu vou te dar um exemplo dentro de casa. Vou até citar aqui minha esposa sem ela permitir. A minha esposa, quando ela para de orar e para de ler Bíblia, ela fica nervosa. Ela fica meio desinquieta. Mas eu já percebi que quando ela está orando, às 3, às 4, ela está lendo a Bíblia, que ela faz isso praticamente todo dia. Ela está buscando ao Senhor. Eu percebo que ela tem maturidade, naturalidade para lidar com algumas situações. Para resolver alguns problemas. Você está entendendo? O remédio que você precisa é a palavra. O remédio que você precisa é a oração. O remédio que você precisa é intimidade. O remédio que você precisa é preencher sua cabeça de Jesus. Se você conseguir preencher a sua mente com a palavra, não tem espaço para o endemoniado de Gadara. Não tem espaço. Se coloque de pé.